Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Catiane, sou integrante do programa de educação tutorial do curso de Engenharia Agrícola e hoje, para dar continuidade ao conteúdo de mecânica dos solos, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades físicas do solo, explicando um pouco sobre a porosidade, sobre a entrada de água, presença de água, de ar e como a gente consegue, a partir desse conteúdo, né, usar as fórmulas as quais estão disponíveis para a gente. Então, para iniciar o assunto falando de índices físicos e suas propriedades do solo, né, e as relações através dela, a gente começa falando que o solo ele é composto não apenas de partículas sólidas, mas de espaços porosos entre eles que podem estar ocupados ou por água ou por ar. E esses espaços porosos, eles são formados através de diferentes tamanhos de partículas de solo, podemos dizer assim. Não é novidade para ninguém que o nosso solo ele é formado de diferentes tipos de solo. Colóides, argilas, siltes, areias, que são divididas entre areia fina e areia grossa, e cascalho. E a mistura desses tipos de solo tornam aquela parcela do solo um solo bastante poroso. Quando a gente tem partículas de solo que vão de partículas pequenas até partículas grandes, a gente tem um solo bem graduado. Quando a gente tem partículas de solo, perdão, de tamanhos semelhantes, a gente tem um solo de graduação uniforme. Quando a gente tem um solo com partículas pequenas e partículas muito grandes, onde ele não tem essa distribuição uniforme, né, das partículas, os tamanhos de partículas, a gente tem um solo de graduação aberta. E esses três diferentes graduações, eles vão nos trazer uma diferente porosidade para aquele solo. Então, já aqui nesse slide a gente consegue visualizar bem essa questão, onde a gente tem nessa porosidade do solo causada por esses espaços entre essas partículas, a gente tem um espaço poroso que vai ser ocupado em primeiro momento por ar. Então, quando ele for um solo totalmente seco, ele vai estar totalmente sem água, né? Esses espaços vazios vão estar totalmente ocupados por água, por ar. Caso venha chover, ou enfim, por alguma questão, esse solo ele for umedecido, a água vai entrar nesses espaços porosos, onde o ar vai sair, a água vai ocupar esse espaço. Então, se todos os espaços porosos forem ocupados por água, a gente vai ter um solo totalmente saturado. E a gente também tem um meio termo ali, né? Onde a gente tem uma parcela dessa porosidade ocupada por água e outra por ar. Aqui nessa imagem, onde a gente tem essa A, B, C, D, a gente vê os diferentes tamanhos das partículas do solo e como esse espaço poroso ele se comporta, onde é possível perceber que o maior espaço poroso, por mais que às vezes acabe parecendo que seja o B ali, é o A, porque essas partículas pequenas, a diferença de tamanho das partículas do solo vão ocupando espaço ali, proporcionando para aquela parcela de solo uma maior porosidade e também, por consequência, né, uma maior permeabilidade. Então, assim, um resumo, a gente tem três fases desse solo: um solo totalmente seco, um solo totalmente úmido e um solo que está com um pouco de água e um pouco de ar. E o comportamento de cada solo, né, ele vai depender da quantidade de cada uma dessas três fases. E para relacionar essas fases, são empregadas diversas proporções entre elas. Então, em função disso, a gente consegue estabelecer, através de pesos, enfim, estimular equações nas quais vão nos dizer como que está aquele nosso solo. Bem, a primeira relação que a gente vai estudar, e talvez uma das mais importantes, é o teor de umidade, representado pela letra W. O teor de umidade ele é a relação entre o peso da água e o peso dos sólidos. Ele é determinado da seguinte maneira: a gente pega o solo em seu estado natural e pesamos ele, e ele ainda é úmido. Depois a gente pega esse solo e leva ele até uma estufa e seca. Depois que esse solo está totalmente seco, a gente pega a diferença de peso entre o solo natural e o solo seco, e o que nós temos é o peso de água, que evaporou na estufa. Com o peso de água e o peso do solo seco, nós temos o que nós chamamos de teor de umidade. Os teores de umidade do solo, eles dependem do tipo de solo. Não tem um valor específico assim, mas ele situa normalmente entre 10 e 40%.
mas eles podem ter valores muito baixos em solos muito secos e valores muito altos em solos muito úmidos. Já o índice de vazios é uma relação entre o volume de vazios e o volume de partículas sólidas. Ele é representado pela letra E, como a gente pode ver nessa equação abaixo. Ele não pode ser determinado de maneira direta, ele é calculado através de outros índices. Esse valor do índice de vazios é um valor que dá uma ideia do índice de vazios que tem naquele solo, qual é o volume daquele vazio que está presente em cada partícula. No solo, ele comumente se situa entre 1,5 e 1,1, entre 0,5 e 1,5, mas ele pode ocorrer tanto em valores mais baixos quanto em valores mais altos também. A próxima relação é o que nós chamamos de porosidade. A porosidade ela tem uma relação muito semelhante com o índice de vazios, porque também nos dá uma ideia da quantidade de vazios que tem no solo. A diferença é que a porosidade ela é uma relação entre o volume de vazios e o volume total da amostra. Os valores dos índices de vazios, normalmente eles se situam, né, entre 30% e 70%, dependendo do tipo de solo. Essa próxima relação é o que nós chamamos de grau de saturação, que é representada pela letra S. O grau de saturação é a relação entre o volume de água e o volume de vazios presentes no solo, como a gente pode ver nessa equação abaixo. O grau de saturação ele nos dá uma ideia da quantidade de água que está preenchendo os volumes vazios, né, do solo. Quando nós falamos que o grau de saturação de um solo ele é zero, quer dizer que o solo está totalmente seco. Ou seja, o volume de vazios ali, os poros daquele solo, eles são totalmente secos, sem a presença de água e totalmente cheios, né, repletos de ar. No entanto, quando nós falamos que o solo está totalmente saturado, quer dizer, né, que todos os vazios desse solo eles estão preenchidos por água. Ou seja, é um solo que está 100% preenchido por água, solo totalmente saturado. Essa próxima relação é o que nós chamamos de peso específico dos sólidos ou peso específico dos grãos, que é representado pelo símbolo γS. Ele é obtido em laboratório por um método utilizando o piquimômetro, que é específico para cada tipo de solo. No entanto, os seus valores eles não variam muito, o que variam em torno de 27, 30 kN por metro cúbico. E esse peso específico dos grãos por si só, eles não te dão muita informação sobre o tipo de solo. No entanto, eles são importantes, essa incógnita é importante para conseguir ter algumas relações e determinar outros índices mais importantes. Essa próxima relação é o peso específico da água, representado pelo símbolo γW, que é dado pela relação entre o peso da água e o seu volume. Embora o peso específico da água varie um pouco com a temperatura da água, a gente normalmente acaba denominando, né, 10 kN por metro cúbico. Quando a gente precisa de um ensaio que seja mais preciso, que foge um pouco dessa questão rotineira, da questão da mecânica dos solos, nós temos tabelas de correção dessa variação de temperatura. Embora isso seja pouco aplicado, pouco utilizado nos ensaios corriqueiros, né, rotineiros de mecânica dos solos. Dando seguimento a essas relações que a gente está trazendo, a próxima é o peso específico natural, representado pelo símbolo γN, que é comumente chamado também de peso específico úmido, porque se trata do solo como se encontra na natureza. Para determinação do peso específico natural, a gente molda os segundos do solo com dimensões conhecidas e calculamos o seu volume. E depois a gente pesa essa amostra do solo e tem o peso total, o volume total, a gente consegue então encontrar o seu peso específico natural. Esses valores eles não variam muito e ficam em torno de 20 kN por metro cúbico, podendo ser um pouco maior ou um pouco menor que isso. Em alguns casos específicos, né, de artigas orgânicas, por exemplo, eles podem ocorrer em valores muito baixos, mas não são valores muito rotineiros, acaba que normalmente é em torno disso, de 20 a 25 kN por metro cúbico. Essa próxima relação é o peso específico aparente seco, representado pelo símbolo γD. Ela é uma relação de peso dos sólidos e do seu volume total.
e corresponde ao peso específico total do solo, caso esse solo ele venha a ficar totalmente seco. Só que se isso acontecer, se isso acontecer sem uma variação no seu volume, ele não é determinado diretamente através de ensaios laboratoriais, a gente determina ele fazendo correlações entre os outros índices físicos. Ele se situa normalmente entre 13 e 19 kN por metro cúbico, entretanto, normalmente acaba sendo um pouco menor que isso. Já essa próxima relação, ela é o peso específico aparente saturado do solo, que é uma relação entre o peso total do solo, caso esse solo viesse a ficar totalmente saturado, ou seja, se todos os seus vazios estivessem preenchidos por água, divididos pelo seu volume total. Já essa próxima relação é o peso específico submerso do solo, que é igual ao peso específico natural desse solo, menos o peso específico da água. Esse peso específico submerso, ele é muito utilizado para cálculos de tensões efetivas, e ele se situa em valores de em torno de 10 kN por metro cúbico. Então, nessa tabela, a gente vê um apanhado geral de todas essas relações que foram vistas até agora. E, no entanto, de todas essas relações, apenas essas marcadas aqui que são determinadas diretamente através de ensaios. As demais, né, o restante delas, são necessárias correlações entre as outras relações aqui apresentadas para poderem ser determinadas. Para as próximas aulas, para os próximos vídeos, eu pretendo trazer algumas manobras, digamos assim, dessas equações, para que a gente consiga transformar elas e usar elas quando nos for necessário. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Chegando ao fim dessa explicação. Para as próximas aulas, para os próximos vídeos, eu pretendo trazer fórmulas de como utilizar, maneira de como utilizar essas fórmulas no nosso dia a dia, enfim, para alguns problemas que surgem. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais ou digitando aqui no nosso chat, que assim que possível a gente entra em contato para solucionar essa dúvida. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de compartilhar, de curtir, para ajudar, né, a entregar para estudantes que, assim como vocês, estão passando por alguma dificuldade nessa cadeira, por alguma dúvida e desejam solucioná-la. E fiquem atentos para os próximos vídeos, onde eu trarei exercícios, resolução de exercícios acerca dessa temática. Tenham todos uma boa semana e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau, até mais.